Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a... Deus não esquece de você. Não importa o que você está vivendo hoje, Deus não se afasta de você. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Amada igreja, esta é a casa onde tudo começou. Era a casa do Marco e da Luana. E aqui que a gente veio e visitou e começou a acompanhá-los, e juntando a família do pastor Jaci, juntando os amigos do Marco, do Jacques Léo, e os amigos que nós tínhamos começaram a agregar, e aqui nasceu a Igreja Aba, nestas salas desta casa, e depois descemos para a garagem para ter um pouco mais de espaço juntos, né? Aqui tudo começou. Nós estamos aqui reunidos com esse povo aqui que começou a Igreja Aba. Nós vamos conversar um pouquinho sobre como foi esse início. Colocar assim, como foi que começaram as reuniões, a ideia, Jaci, como que foi de reunir família, de buscar família. Bom, eu estava numa fase da vida onde eu estava sozinho, triste, abandonado, né? Longe da terra natal, estava morando em Chapecó. E lá o Espírito Santo falou comigo que era hora de voltar para Blumenau, que ele ia fazer uma obra na nossa família, né? Até ali eu estava 20 anos já que eu estava andando com Jesus e ninguém da nossa família tinha ainda se convertido. E baseado nessa palavra, então eu vim para Blumenau, fiquei uns 3 meses ali sem trabalho, orando, buscando o Senhor, jejuando. E foi onde então as primeiras pessoas da nossa família começaram a chegar. E a ideia de uma reunião para conversar com eles, como é que nasceu assim? Bom, inicialmente assim, eu tinha mais contato com o Marco e com a Luana, né? A gente falava mais e tudo, e eu acho que às vezes eles achavam que o papo era meio doido demais e tal, sobre Jesus. Mas eu lembro que uma vez no devocional de manhã cedo, o Senhor me deu uma palavra, a parábola da ovelha perdida, né? E eu orei aquilo ali e tal, pensei, será que eu que estou meio perdido, preciso de alguma coisa? Assim, busquei o Senhor em oração, né? E depois saí, fui trabalhar, fui fazer as coisas, e à noite, de repente, como às vezes acontecia, dava na telha, vou dar uma passadinha lá no Marco e na Luana, né? Aí, batemos um papo rapidinho e tal, já estava indo embora, tchau e tal, e foi nisso que a Luana pediu para fazer uma oração por eles, né? Quando ela pediu para fazer oração, eu lembrei da parábola da ovelha perdida, né? Eu perguntei se ela tinha a Bíblia em casa, ela tinha, ela trouxe a Bíblia, a gente leu a parábola, né? E oramos ali, fizemos aquela oração assim de pedir para Jesus entrar no coração e tudo. Eu disse, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma, né? E depois eu soube ele falar, né? Eu acho que o tio pirou mesmo, né? Que uma oração vai mudar tudo. Mas aí passou um tempo, não foi logo depois, acho que uma semana depois, eu estava na praia, estava orando na casa do meu irmão, na meia praia. Aí apareceu quem? O Léo, né? E o Léo, eu sabia que quando ele tinha lá os seus 15 anos, ele já tinha tomado uma decisão por Jesus. E quando eu voltei para Blumenau, pensei, poxa, o Léo e o Marco eram amigos, jogavam futebol junto. Dali surgiu a ideia, então, de que tal a gente se encontrar uma vez por semana para estudar a Bíblia, para orar juntos e tudo. E assim foi indo. Aí foi
começando, primeiro a gente, depois veio um casal que eu tinha conhecido em Chapecó, que vieram para Blumenau, tocava louvor na Igreja Batista e tudo. Aí ele já veio com violão, já começou a ficar mais animado as reuniões, e aí foi... Não de novo, vou deixar os outros contar essa história também. O Jaci chegou lá em casa nesse dia e nos convidou para fazer uma oração. Vocês não querem entregar a vida para Jesus? Eu falei, o quê? O cara pirou de vez agora, né? E, mais por educação do que por qualquer outra coisa, a gente levantou e fizemos a oração, né? Mas eu confesso que eu tinha zero de fé, zero de fé. Eu não levei aquilo a sério, né? Mas o importante é que Jesus levou, né? Jesus levou a sério. E ele nos salvou naquela noite, isso, né? Embora a gente não tenha sentido nada, nenhum arrepio ou algum sentimento diferente, nada, zero. Mas foi fácil identificar a ação de Deus na nossa vida nos dias seguintes, né? Aquela paz que Deus promete na palavra, bum, caiu na nossa vida, né? E a guerra, né? A terceira guerra que havia lá em casa cessou e a gente pôde ver a ação de Deus, né? E o negócio foi ficando melhor e melhor e melhor, né? Essas chegadinhas que o Jaci dava lá em casa eram sempre resposta de oração. Nós estávamos passando pela guerra, né? Como o Marco falou. Nos momentos de dificuldade, eu orava, Senhor, salva minha família, salva minha casa, meu casamento. 10 minutinhos depois parava o Jaci na frente de casa. E eu pensava, lá vem ele de novo. E eu, obrigada, Jesus. Daí, porque quando o Jaci ia embora, algo acontecia, uma paz, as coisas ficavam diferentes, eu não conseguia compreender ainda. E naquele dia, 7 de outubro de 93, ele fez esse convite. E eu lembro desse texto, eu lembro que o Jaci leu para nós a parábola da ovelha perdida e nos convidou a fazer essa oração, e eu levei ela muito a sério. O Marco, acho que ainda nem sabia o que estava fazendo, mas nada continuou igual. As coisas começaram a mudar de uma maneira muito rápida. É importante relembrar que eu era ateu e à toa, né? Posso só fazer uma observação? Conversando com a tia Elf há poucos dias, ela disse que poucos dias antes, tu falasse para ela assim, Tata, sou ateu, graças a Deus. Eu tinha uma longa admiração pelo povo judeu. Os grandes autores que eu curti, os grandes cientistas, o mercado financeiro todo dominado por eles, né? Falei, tem alguma coisa interessante nesse povo, né? E aí o Mipo me explicou isso através da palavra, né? Que a bênção, né, de Abraão, né, chegou por todo o povo judeu, perdura até hoje, né? E esse foi o ponto de contato, foi o que me manteve ouvindo a palavra de Deus, né? Então ele foi com muita sabedoria, depois chegou o Haroldo, mesma coisa, mostrando as coisas, e as coisas foram ficando claras, foi entendendo quem é Deus, quem é Jesus, aí as coisas aconteceram. Jeremias 29, 13 fala, né? Buscar-me de todo o coração e me encontrareis. E essa palavra se cumpriu na minha vida, eu estava buscando. E após esse dia, após nós entregarmos nossa vida para Jesus, inexplicavelmente o Marco começou a ler a Bíblia, né, curioso, como sempre foi. E em 3 meses ele tinha lido a Bíblia toda. E o Jaci nos fez esse convite para fazer o estudo da palavra de Deus. E ele aceitou, e eu confesso, naquele dia eu pensei, isso deve ser meio chato, mas vamos lá, né? E a cada encontro, começaram os encontros lá em casa, daí o pastor Haroldo veio, estavam juntos orando, e começava a convidar um amigo, convidar outro, e em pouco tempo eu tinha muitas pessoas lá em casa, também com essa mesma sede de ouvir a palavra de Deus. E uma das marcas do início da nossa igreja é que ela começou com a restauração de um lar, um casamento, uma família restaurada. Por isso nós temos o slogan, um lar para pertencer. Nesse tempo, Léo e a Rosane começaram a estar juntos lá na reunião, já estavam, né? Um pouco anteriormente, mas nesse tempo para frente começou a virar rotina aquela data da reunião, né? Quando o Mipo me convida na praia, uma semana depois que o Marco e a Luana tinham aceitado a Cristo,
eu fui à praia e encontrei o Jaci lá orando e jejuando pela família. Uns dias depois, quando nós estávamos em Blumenau, ele me ligou e falou assim: o que tu acha de nós começar a se reunir na casa do Marco para ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Ah, tô dentro. Eu jogava bola com o Marco no clube, começamos a ir na casa. Eu lembro que era uma sala vazia e tinha um sofá. A gente começava 8 horas da noite e acabava 2 da manhã, às vezes 1 da manhã, às vezes 11 horas. E ele falava assim: eu não estou incomodando vocês? Digo, não, fala mais. Nós não sabíamos que isso... A sede existia, mesmo que não admitia, né? Mas existia uma sede. E aí já começamos a orar por enfermos. Eu me lembro que oramos pelo teu irmão uma vez, ele foi curado em Curitiba. Foi o primeiro milagre que nós vimos. Foi o primeiro de muitos, né? Começamos a convidar os amigos. Eu lembro que eu fazia 2 viagens. Eu vinha com meu carro cheio, voltava, buscava as pessoas. E era divertido, né, porque não tinha mobília em casa, né? Então as pessoas chegavam com uma banquetinha na mão, uma almofada debaixo do braço. Depois teve uma época que não cabia as pessoas nessa sala, foram para a sala pequena. E eu lembro assim que todas as pessoas que pregavam, o Haroldo inclusive, que era o que mais pregava depois lá para nós, ficava no meio. Então tinha que quase que falar 2 vezes a mesma coisa, porque quem estava aqui não escutava, quem estava lá não escutava, e até que depois fomos para a garagem. Foi aqui nessa sala que tudo começou. Tinha uma parede que dividia a cozinha dessa sala, e aqui tinha uma pequena mesa e um jogo de sofá, onde se reunia o Marco, a Luana, o Jaci, e depois o Jacques Léo e a Rosane. E me convidaram então para estar aqui junto, e a gente começou a fazer estudos e mudamos para essa outra sala aqui. Ela não tinha móveis na época, ela era uma sala vazia, e nós colocamos o mapa do plano divino através dos séculos nessa parede, naquela parede e nessa outra parede. Então ministrava daqui e as pessoas eram convidadas a trazer uma almofada ou uma cadeirinha para sentar aqui no chão enquanto nós fazíamos estudo. Quando foi crescendo, a gente ficava exatamente aqui, nessa posição, e ensinava pessoas aqui e pessoas nesse outro lado. Então tinha gente sentada aqui, gente sentada lá, a Bíblia na mão e ministrando as pessoas nestes 2 ambientes. Quando não comportava mais, a gente desceu e começou a fazer as reuniões na garagem. Foi tudo muito rápido, eu não sei bem as datas, mas um tempinho depois já tivemos que ir para a garagem. Na garagem eu lembro que foi muito divertido, porque quem pregava, que graças a Deus não era nós, tinha que pregar com a ponta dos pés, porque eu era para baixo. A irmã Carmen vinha com dor na batata da perna, com cãibra na batata da perna, não sei se vocês lembram disso, porque tinha que pregar embaixo, assim. É verdade. Mais uns 3 meses, 4 meses, já tinha 5 casas todas cheias. A obra de Deus foi maravilhosa mesmo. Então, amados, quando ficou pequeno lá em cima, a gente veio para essa garagem e as pessoas sentavam aqui e ficavam voltadas para lá. E a gente colocava cadeiras, inclusive, nessa rampa, até que chega no portão. Na época não havia o portão. E o pregador, como não era uma rua muito movimentada, ficava lá na rua, com a Bíblia na mão e ministrando a palavra para quem estava aqui dentro. Foi desse jeito. Eu lembro que o Marco falou para nós: mudou toda a minha casa, eu estou na minha empresa, teria como ir na minha empresa. E a gente começou a ir na empresa, quem podia, né, durante aquele horário. E eu lembro que foi o Jaci muitas vezes, eu algumas vezes, minha mãe, a Carmen, né, foi lá, dava estudo e abriu portas lá em Gaspar, numa casa que depois lá nasceu a igreja de Gaspar também, né? E quantas vezes à noite Jaci se deslocava aqui com o carro lotado para ir para lá, às vezes ia 2 carros para lá, para evangelizar lá e ganhar aquelas famílias para Jesus. E assim nasceu também a aba de Gaspar, né? E a casa estava muito cheia, não cabia. Eu me preocupava, dizendo, isso uma hora dessa vai dar um BO, porque era muita gente dentro de casa, né?
Aí eu lembro que eu conversei com o Dino e com o pessoal lá, disse, eu não tenho uma casa lá em Gaspar, que, né, em vez de vocês virem para cá, a gente vai para lá. E as reuniões na casa do Marco e da Luana eram na segunda. Aí abriram uma casa lá, acho que foi do sogro do Dino. Seu Fernando. E então ficou para quinta-feira. Nas quintas-feiras a gente ia para lá. Eu fui lá algumas vezes. Aí então eram 15 pessoas a menos para vir aqui, né? Só que o problema é que a casa continuou cheia. Eu lembro o dia que a gente foi na casa do seu Fernando e ele era muito simples assim, e no final de toda aquela explanação e foi proposto para ele de receber Jesus, ele levantou, aquele homenzarrão, né? Ele era muito grande, assim, os mãozão de plantar arroz lá, e ele orou com lágrimas, né? Recebendo Jesus, foi maravilhoso, a casa toda, né? Ele, as filhas, e a gente teve uma experiência assim. Quantas vezes, né? A gente ia na casa de alguém e a colheita era grande já, né? Não podia imaginar, né? Que aquele pequeno começo o Senhor poderia levar, né? Aonde o Senhor poderia levar, aonde Ele poderia nos trazer. Era um humilde começo. E a Bíblia diz, né? Não desprezeis os pequenos começos. E o Senhor foi acrescentando pessoas tão maravilhosas, né? Eu sou muito grata ao Senhor, assim, pelas pessoas que a gente foi conhecendo e as pessoas que foram se envolvendo e foram colocando o ombro de baixo, foi tornando mais leve. E é muito difícil, em pouco tempo, dizer assim tudo que a gente sente, né? Porque são muitas coisas. Eu posso dizer que eu não imaginava aonde isso ia dar. Só o Senhor. E Ele foi sempre tão fiel, né? Sempre ouvindo as nossas orações e nos protegendo, nos guardando, nos dando direção, né? Sou muito grata ao Senhor por tudo que Ele fez até aqui e por aquilo que Ele continua fazendo, né? Eu lembro quando o Haroldo e vocês também começaram a ir, eu lembro da irmã Carmen, né, dos louvores que a gente fazia lá, lembra, Rosane? Era maravilhoso, era tudo muito bom. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por Ele ter esse amor com as nossas vidas, né? E por a gente ter iniciado, Jaci, obrigada por ter chamado o Léo, e por a gente ter começado essa caminhada lá atrás, né? E por a gente estar hoje aqui firme ainda, né? Amém. Como o Senhor, Ele alegrava o nosso coração com as pessoas que Ele ia acrescentando, Sim. né? Cada um, assim, Sim. diferente, que era uma vitória, era uma alegria. Ele agraciava o nosso coração com tanta alegria, né? Sim, o amor que a gente tinha por essas pessoas era tão grande, né? É verdade. Eu lembro de muitos comentando que saíam de lá impactados com o amor. Voltavam porque se sentiam muito amadas naquele meio. E isso fazia com que elas voltassem. Essa marca, graças a Deus, a gente não Ela perdeu, continua, né? Continua, é Amém. verdade. Eu nasci numa família, num lar cristão, né? Mas de um modo diferente, de um modo mais tradicional. E aí eu resisti muito para ir, porque eu estava muito bem resolvida, eu estava muito ativa onde eu estava, né? Mas eu não tinha o entendimento de muitas coisas que o Senhor depois acrescentou na minha vida. E aí um dia eu disse para ela, tá bom, eu vou. Mas se não terminar até as 10 horas da noite, eu estou indo embora e depois tu te vira para arrumar a carona. E nesse dia, Deus fez uma obra muito grande no meu coração. Amém. E Deus me deu o maior presente depois dele, que é o meu marido. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E isso que a Luana e a Zani falaram, é exatamente isso que eu percebi e que eu senti. Porque o interesse era tão genuíno, era tão real da vida de uns pelos outros, que alguém pedia oração, no outro dia alguém estava ligando para perguntar, como é que está aquele negócio que a gente orou ontem? Como é que você está? E a gente não conseguia deixar de ir, era um imã que puxava a gente para ir na próxima semana e dificilmente a gente ia sozinho, porque já levava mais alguém, né? Então, isso foi uma marca assim, muito grande que eu lembro que foi para mim, assim,
que a gente não conseguia deixar de ir, que era um interesse verdadeiro, que nós éramos assim irmãos de verdade, algo que eu nunca tinha experimentado até então ali onde eu estava, né? A tia Rô veio por resposta das orações desse grupo. É verdade. Eu ia dizer isso, mas a Luana falou. Eu fiz as contas por alto, assim, na época que eu comecei a orar por uma mulher, ela veio para Blumenau. Olha, a gente só se conheceu mais tarde. Mais tarde. Eu lembro no início, quando a gente começou a conversar, e eu já ia mais lá em casa, ele falou: o Senhor já me disse que em 2 anos eu estarei casado. E justamente 2 anos depois, ele casou. E foi uma resposta realmente de oração, porque a gente via o quanto o coração do Jaci ansiava por isso, né? Isso foi para nós foi um tempo de grande vitória, assim, de muita alegria, né? E a prova é que é de Deus que vocês estão aí ainda hoje abençoando e sustentando vidas, né? Eu lembro que no dia 13, uma semana depois dessa conversão, o Jaci disse assim: olha, eu tenho ido lá, já gastei quase todas as minhas fichas lá, tenho falado com eles de Jesus e falou da dificuldade do ateísmo, assim, um pouco do Marco, né? Mas você não iria comigo lá? Daí, só que antes de ir, ele disse assim: mas vamos amanhã orar. E eu lembro que eu disse: sim, vamos, diz horário. Ele disse assim: pode ser às 5 da manhã. Pode. E ainda o escritório que ele estava montando, né? Ainda tinha umas partes assim que estava só no reboco, faltava a janela, mas tinha uma mesa lá, umas cadeiras, e lá estava a gente orando. E daí chegamos no dia 13, foi uma quinta-feira, eu lembro disso. Marquei o dia 13 de outubro, porque foi o dia que a gente começou assim uma conversa mais profunda, então uma data que eu não esqueço. E daí eu lembro que a gente conversou sobre isso, e o Jaci já tinha proposto de a gente ir aprofundando, e a gente começou então a ter um compromisso maior de estar lá dando estudo bíblico, né? Ao ponto de um dia, no desafio para a gente ter uma compreensão de toda a estrutura bíblica, né? Uma cronologia, a gente estudou aquele mapa da dispensação, né? Ele usou 3 paredes da sala, assim. E a gente, naquela época, não recomendava trazer cadeirinha, era uma almofada para sentar, porque tinha que ficar no chão, sentado no chão. Mas a gente cresceu tanto ali naquele tempo, né? E a gente viu brotar também como Deus foi colocando ministérios, e eu tenho orado para que os ministérios que foram postos, né, sobre as nossas vidas jamais cessem. Eu estou aqui na casa do irmão Fred Ziegler, da irmã Bernadette Ziegler, e em volta da piscina, que foi por 15 anos o lugar do nosso batismo. Nós batizamos os primeiros membros aqui, e muitos dos membros, até o pastor Link foi batizado aqui nessa piscina. Nós fazíamos o batismo, uma santa ceia, e depois éramos sempre servidos por esse casal Cuca, e era uma festa de comunhão maravilhosa, uma festa ágape. Foi muito legal, desde que começou a aba, a gente começou primeiro na garagem, depois na abinha, depois na aba, e hoje na aba grande, né? É uma bênção que Deus tem abençoado tanto essa obra, né? Então, aqui sempre foi uma alegria para nós botar um monte de gente aqui para mostrar como se enterra o velho homem, né? Amém! E como nasce um novo homem. Isso. Aleluia. O que eu vejo, assim, desses 30 anos de experiência, é que Deus achou em nós corações dispostos. Amém. Quando existe obediência, resiliência, Deus se agrada. Eu vejo que foi isso que Ele achou em vocês, em mim. Amém. E foi isso que agradou, né? Principalmente a obediência. Então, como Deus é família, né? Como Ele prima por isso, né? Como Ele tem interesse nisso, né? Vê que, na verdade, de famílias desunidas,
como Deus muda, né? Como Deus transforma as maldições em bênçãos quando tu simplesmente obedece, né? Como Ele se agrada disso e como Ele faz com que as coisas perpetuem, né? Porque desse fruto nasce a Gabi, do fruto de vocês nasce Tiago, e Ele une a família. Ele uniu as famílias numa grande família que se chama Abba. Amém. E eu consigo também sentir o amor lá do começo. Hoje. Amém. É porque as pessoas que eu trago aqui, quando elas saem, elas falam assim, nossa, o que eu sinto aí foi realmente amor, paz. Ele continua presente nas nossas vidas. Então, acho que isso aqui vale toda a pena. Amém. Lembrando aqui que o Léo e a Zane foram o primeiro casamento, né? E já em seguida o Jaci e a Rosane, né? Em seguida. E sempre com os mesmos padrinhos, Luana e Kog. E uma coisa que marcou, né? O florescer do início da igreja, também o florescimento, como você falou, a restauração e o florescer dos nossos lares, né? Como Amém. Foi junto assim, né? Foi algo que o Senhor operou nas nossas casas e levou isso para dentro daquela comunhão que a gente vivia como igreja ali, né? Tinha um casal maravilhoso, tinha uma menina, depois tiveram duas meninas, a Gabriela e a Giovana. Foram as primeiras crianças, junto com o Tiago, Alexandre Kuzma, dessa casa. Foram o nosso primeiro Kids, primeira reunião Kids. Eram as primeiras crianças que a gente reunia e cuidava aqui quando a igreja começou. Hoje eles são pastores da igreja. Tiago e Gabriela casaram-se e são os pastores da igreja. E aqui foi tudo começou, nessa casa. E hoje essa casa pertence a eles. É aqui que eles moram. A Gabi e o Tiago foram as primeiras crianças desse grupo, né? Sim, com certeza. Sim. E eu louvo a Deus todo dia quando eu lembro disso, que isso mudou nossa vida, mas mudou nossa família. Amém. Ver os filhos hoje frutificando nos caminhos do Senhor, agora os netos Aleluia. Nos caminhos do Senhor. Certamente, se naquele dia 7 de outubro a gente não tivesse tomado essa decisão, nossa vida seria totalmente diferente e nós nem sei se estaríamos vivos, né? Transformou nossa vida, nossa família, e hoje a gente está aqui pela graça, pelo amor, pela misericórdia do Senhor. Mas lá, aquelas duas primeiras crianças que faziam parte desse grupo, foi passando o tempo, elas tiveram a ideia de que elas precisavam, tinham a consciência, né? Porque receberam Jesus muito cedo. Agradecer também a tia Rosane, né? Que a gente chama, porque ela foi assim um pontapé inicial, um fortalecimento do nosso ministério infantil. Amém, que temos até hoje. Começou ali naquele coração, depois os adolescentes pela paixão da Luana, né? Sim. E também da tia Rosane, que foram investindo nas crianças, né? E por investir sempre nas crianças, a Gabi e a Gi receberam Jesus menininhas de 4 anos, 3 anos. O Tiago acho que tinha 6 anos quando teve essa experiência assim, né? E de repente eles se batizam e hoje a gente está numa transição. Pastores. E eles vão ser os nossos pastores, né? As crianças que a tia Rô segurava no colo no louvor, que cantava, ele é exaltado com toda a força, hoje está assumindo como nossa pastora aqui, né? Nós cuidamos deles e agora eles vão cuidar de nós. Amém. Amém. Foi desenvolvendo, né? E um dia tivemos uma necessidade, em função de algo que aconteceu, de tomarmos uma decisão, né? Nós não ganhávamos almas para nós, nunca pensamos nisso. Jaci, tanto eu também, a gente não se preocupava tanto que a gente encaminhava as pessoas para alguma igreja. E eu lembro que um dia eu indiquei, olha, quem sabe para ser a nossa cobertura podia ser o pastor Alberto, eu conheço ele, é um judeu. E na primeira reunião, inclusive, quando a gente esteve juntos, eu pedi assim, olha, era melhor eu não ficar junto, porque, né? E daí no outro dia,
naquele final de semana, numa manhã, lá na garagem, de repente vocês me ligaram e disseram, nós estamos conversando aqui, agora é interessante você vir aqui. Aí eu e a Arlene chegamos lá, e eu lembro que quando foi feita aquela aliança para ele ser o pastor, apareceu um arco-íris. Longe, aquele arco-íris, e ele disse, ó, lá está a nossa aliança, né? E eu lembro, assim, viajando um pouco no tempo, eu lembro que o dia que a gente conseguiu mudar para esse galpão, quando a gente recebeu o telefonema do sim, está garantido, ó, vocês vão, está alugado para vocês, a gente desligou o telefone e a gente olhou para a mesma direção, né, da casa do Marco para aquela direção lá, né, nós na frente do Angelone ali, na Humberto de Campos, olhando para a mesma direção, lá para a direção de Gaspar, para o litoral, o mesmo arco-íris lá em cima. Deus sempre confirmando a gente com o arco-íris, né? Aleluia. Essa semana eu pedi para a Rani Loura, ela me apresentou a ata, né? Tá lá o Julian Moser, tá lá o Percy Kellerman, né? Popular Pepsi, né? O Léo, o Marco, o Alberto, o Valdir, que foi o contador até que registrou a ata, né, na época. E em pouco tempo cresceu e ficou pequeno e inapropriado para tanta gente, né? Inapropriado. A gente teve que se coçar, né? Aí fizemos seguir a tua orientação e encontrar o Aleva foi uma marca, né? Uma marca, uma experiência incrível. Ainda mais que quem me atraiu para o Evangelho foram os judeus. Aí aparece um pastor presidente judeu, né? E ele carregava com ele uma unção impressionante, né? E tal. E aí fomos para a fase B, né? Fomos para Abinha, né? Uhum. Aí a gente procuramos um galpão, a gente apelidou de Abinha. Saiu da sala, foi para a garagem, saiu da garagem, foi para um galpão, né? Essa fase 2, né? Vamos dizer assim. Então, amados, quando a gente saiu da casa e já éramos uma igreja constituída agora, este foi o primeiro prédio onde a gente esteve instalado como Igreja Aba aqui em Blumenau. Ele era um prédio que estava também abandonado, né? Tinha uma empresa que tinha fechado e nós precisamos limpá-lo e torná-lo habitável para se tornar o nosso auditório. Começamos aqui e em pouco tempo estávamos apertados aqui dentro, mas foi um tempo maravilhoso de ser igreja aqui. Foi o nosso começo. Está escrito na palavra, não desprezeis os humildes começos. E foi interessante porque a gente começou com a igreja lotada, né? Lotada. Eu lembro de que às vezes quem dava a palavra, a pessoa que sentava na primeira cadeira normalmente segurava a Bíblia, ou dava uma ajuda porque estava bem cheio, né? Foi muito de Deus assim. Lotou a Abinha, sim, a Abinha nasceu lotada, mas a do meio também. Sim. Só se vocês não vocês lembram, mas a do meio também. Abriu aquele galpão lá e era 4 vezes maior, né? Era uma cozinha industrial. Eu e o Marco fomos ver. A gente viu por uma janelinha, lembra de que nossa, estava tudo detonado, tanta coisa, até um Fiat Fiorino saiu lá de dentro. Mas aqui também estava feio. A aba do meio, quando a gente mudou, estava pior do que a outra, porque a outra tinha estruturas, né, de remédios e tal, que tiveram que sair. Mas na outra tinha barro, né? De enchente, de enxurrada que ficou lá dentro e tal. E eu lembro que foi uma trabalheira, mas também logo que começou, já começou a lotar. Eu lembro da Abinha. Vocês falaram que começou lotada, e realmente começou lotada. E a dona Helena e eu, a gente cantava e ficava encostada na parede. E a Gabi ainda ficava no meu colo. A Gabi era pesada. E a Gabi queria cantar no louvor também. E ela cantava, ele é exaltado com tanta veemência que as veiazinhas do pescoço saltavam, né? E foi muito, muito lindo isso. Mas a aba do meio, eu acho que vale a pena contar essa história. O dia que o Wilson Camilo pregou lá, né? Ele contou que aquele lugar lá uma vez tinha sido uma danceteria.
Na época, o Wilson, o Kiko, a galera lá, eles tinham uma banda que eles tocavam no mundo, mas com o objetivo de evangelizar. E o dono daquela danceteria convidou eles para tocar lá. E eles disseram, nós não vamos aí, é uma danceteria, isso não é, né? A gente prega justamente o contra. E tocaram lá, pregaram, testemunharam, né? E depois foi a última noite que teve danceteria também. Foi a única noite, a única noite. Só funcionou um dia. Foi só na inauguração. Glória a Deus. E naquele dia, eles reivindicaram aquele lugar para ser uma igreja. Nós estamos aqui na frente do segundo prédio, depois da casa onde nasceu a igreja, que nós nos reunimos como igreja. Nesse prédio, quando a gente chegou, ele estava muito abandonado, tinha ficado trancado judicialmente por um tempo, e quando a gente chegou, estava em ruínas, e a gente foi, conforme a promessa de Deus, restaurando os lugares dantes assolados, e as cidades que estavam em ruínas, nós estávamos edificando para o nosso Deus. E a gente entrou nesse prédio, e a gente conseguiu reformá-lo, e ele se tornou um ambiente agradável e nos serviu desde 1997 até 2007. Em todas as fases, experimentamos a fidelidade do Senhor. Aleluia. Como resultado do crescimento e da bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a igreja, nós tivemos que alugar do outro lado da rua. Aqui era a cozinha, funcionava como uma cozinha, fazíamos almoços nesse lugar. Tivemos que construir essas salas. Aqui tinha os escritórios, tinha a videoteca e tinha ação social. E o nosso ministério infantil. Foi uma solução que nós tivemos, mas sempre nos deixava preocupados. Sempre tínhamos que atravessar essa rua. A Almirante Barroso, ela é muito movimentada e muitos cultos nós ouvíamos freada de carro e nós ficávamos muito preocupados com as crianças. Tínhamos, e não podemos esquecer, um diácono chamado Laguna, que sempre estava ali à frente com o jaleco dele, por ser ele muito grandalhão. Ele ia ao meio da rua e fazia todo mundo parar, mas a gente sempre tinha essa preocupação com as crianças atravessando a rua. Na Abinha é uma igreja até hoje, na Aba do Meio é uma igreja até hoje, né? Então, aonde a gente saiu, ficou uma igreja no lugar, né? Uma coisa maravilhosa é que todo lugar onde a igreja Aba habitou, sempre ficou uma outra igreja no lugar. Deus nos abençoou tanto e abençoou também o lugar, porque mesmo que a gente foi para um lugar novo, veio sempre uma igreja habitar no lugar para abençoar a cidade. Nós queremos abençoar essa igreja, que ela frutifique, que ela cresça, que ela seja para a glória do Senhor um lugar de cura e de restauração. Começou lotado a Abinha, começou lotado a Aba do Meio, e a gente começou a sentir a necessidade de um outro lugar, né? E aí a gente, como mora aqui perto, sempre passava aqui na frente, né? E a gente olhava esse lugar, estava vazio, e a gente disse, puxa vida, aqui dava para colocar a igreja. É grande, mas Senhor, para Ti não tem nada impossível. A gente estendia, sempre que passava, a gente estendia a mão para esse lugar e abençoava esse lugar e orava e tal. E viemos para esse lugar. Tinha muito lixo, tinha muito mato, tinha muita coisa de ferro, né? Porque era uma empresa. Tinha muitas valas onde eles colocavam canos e coisas, tinha muita sujeira. Eu lembro assim que foi uma alegria tão grande, assim, sabe? Pegar a vassoura, pegar pá, enxada. Sim, era bom, né? Cavar buraco para consertar cano. Foi muita alegria, assim. A gente trabalhava, né? Muitos irmãos vinham, a gente fazia um lanche, fazia uma carne com pãozinho. E fomos limpando tudo, lavando e tal. Foi muito bom, muito boa a experiência. Eu lembro de que a gente conseguiu a chave para vir aqui, mas só conseguiríamos à noite. E a gente entrou e só tinha umas 2 lâmpadas assim, fluorescentes, bem espalhadas no galpão. Então a iluminação era muito precária, mas a gente estava ali e andando, e daí o Levi teve a ideia, disse assim, vamos tirar os sapatos e vamos orar descalço aqui,
porque onde a gente pisar a planta do pé é nossa, e a gente tirou o sapato. E daí demorou uns 3 dias embaixo do chuveiro para tirar aquela sujeira que grudou embaixo do pé, porque estava muito sujo, muito abandonado, né? Mas graças a Deus foi se transformando. E eu queria, assim, agradecer a Deus pela vida de vocês. Tudo isso começou por causa de um coração que queria ver a família salva. E que essa marca fique para nós como um exemplo. Alguém que se converte, que quer ver todos da sua casa, né? Eu e a minha casa. E esse coração do Jaci, pastor Jaci, é que gerou tudo isso, né? Começou algo, uma sede de ver assim a família muito grande, né? E o Senhor honrou isso muito além do que foi pedido, né? Ele diz que Ele nos abençoa muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, tanto que a igreja está aí. E o desejo nosso como igreja é que cada família ganhe os seus familiares, mas nunca perca. Nós tivemos muitas experiências difíceis, mas o amor nunca deixou de existir por essas pessoas, e a gente ora ainda hoje, e a gente deseja que todas aquelas pessoas que passaram por aqui continuem sendo abençoadas, crescendo, conhecendo cada vez mais o Senhor, e aonde elas estiverem, elas possam florescer, frutificar para a honra e glória do Senhor Jesus. Quando a gente estava falando disso aqui, vários nomes passaram na minha mente, né? E a gente falou de alguns nomes, mas é delicado isso porque teria muitos outros nomes para citar, né? A irmã Carmen, tua mãe, como me acolheu naquela época que eu estava sozinho. O Levi, quantos cafés, quantas horas o Levi e a Lília dedicaram ali, a gente compartilhando junto. A Ingrid, que participou daquela época. O Sérgio, o Everton, tanta gente. Everton, que saudade. Tanta gente. Que saudade. Né? E então, Jesus olhou para todo esse povo, né? E disse: eu quero resgatar esse pessoal. Nós não somos pessoas comuns, pessoas normais, mas nós fazemos parte do corpo de Cristo. Amém. Quando se olha para a face de Cristo, Deus vê todos nós incluídos na face dele, né? Olha, então eu vou me arriscar agora a um pedido especial. Para nós encerrarmos, gostaria de que você fizesse uma oração por nós, pela igreja, pelos 30 anos. Aleluia. Senhor Jesus, oh Jesus, só o pronunciar o teu nome, Jesus, quanta coisa acontece quando simplesmente pronunciamos o teu nome. Amém. Nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor olhou para cada um de nós. Como diz aquela antiga canção, eu era apenas um verme, mas o Senhor nos transformou em príncipes, em princesas, uma nação de reis e de sacerdotes na presença do Senhor. O Senhor nos deu promessas para usarmos o seu nome, a sua autoridade, para derrubar, para destruir as portas do inferno e dali resgatar almas preciosas que o Senhor ama e que o Senhor deu a sua vida para os salvar. E que cada um de nós continue com esse mesmo fogo e que esse fogo aumente na vida de cada um de nós, na vida de cada face nova que o Senhor acrescentou para este corpo, para esse pedaço do corpo de Cristo. Amém. E que o teu nome seja honrado e glorificado. Teu nome seja honrado e glorificado nesta nação chamada Brasil. Nós reivindicamos, Senhor, que a tua palavra se cumpra na nossa nação. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe. Obrigado. Amém.